Olá, gente! Ficamos com a temática Aspectos de Ecologia de Paisagem, Ameaças à Biodiversidade e Unidade de Conservação na Caatinga, em Sergipe. Nosso grupo é composto pelos discentes Cássia Cardeal, Félix Santos, Jéssica Maria e eu, Gabriela Rodrigues. Introduzindo esse trabalho, o trabalho usado na referência foi desenvolvido por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, publicado em 2013 na revista Árvore em Viçosa. Introduzindo esse trabalho, vamos falar um pouco sobre a fragmentação de habitats e a supressão da vegetação nativa, e conceituando o que é a fragmentação de habitats. Nada mais é do que um fenômeno onde uma área grande e contínua de um habitat específico é diminuída ou dividida em duas ou mais áreas. Essas novas áreas menores, separadas umas das outras por ambientes diferentes do original, muitas vezes degradados ou por construções humanas, acabam se tornando mais isoladas, É como mostra na imagem, Acaba tendo uma perda de biodiversidade. Interfere nos parâmetros demográficos de diferentes espécies e, consequentemente, na estrutura e dinâmica dos ecossistemas. Bom, e o que é a conservação in situ? A conservação in situ são estratégias de conservação de ecossistemas e habitats naturais e de manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais, Um exemplo da conservação in situ são o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SISNUC, que é a implementação de áreas de proteção, que consiste em um território geográfico definido e reconhecido. Uma dessas unidades de conservação é introduzida no nosso bioma Caatinga, A Caatinga é um tipo de floresta tropical seca, caracterizada por florestas de porte baixo, árvores e arbustos, que geralmente apresentam espinhos e microfilia, além de plantas suculentas e de um extrato herbáceo efêmero. E qual a importância desse bioma, Não somente pela notável diversidade biológica, mas com várias taxas endêmicas, E também porque essas espécies são adaptadas a uma precipitação irregular. Uma taxa muito triste é que o bioma Caatinga é o terceiro bioma mais degradado. Ele ocupa 9% do território brasileiro, mas ainda assim é o terceiro bioma mais degradado, com 45,3% de área alterada pela ação humana, Apenas 7,12% da extensão da Caatinga estão sob proteção, e menos de 14% são de área de proteção integral. Então, por que, A gente vê que mesmo possuindo uma vasta extensão protegida, a gente vê que essas unidades de conservação elas não possuem o total apoio ou a eficácia no seu monitoramento, dando abertura para caça, queimadas, desmatamento, pastoreio e presença de espécies exóticas invasoras. Bom, falando um pouco sobre o Monumento Natural Grota do Angico, que foi a área estudada, a gente fala que foi, uma unidade de conservação, que é uma unidade de conservação, de alta importância biológica, de um grande suporte cênico e histórico, pois foi o local palco da morte do famoso cangaceiro, conhecido como Lampião, e do seu bando. Além disso, como eu falei, ela tem um valor biológico muito grande, já que abriga remanescentes florestais da Caatinga com alta diversidade florística e faunística. Esse monumento está localizado no município de Canidé de São Francisco e foi considerado uma área de alta importância. E o que é um monumento natural, O que é um MONA? De acordo com a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000,
O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. O monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. O trabalho teve como objetivo analisar a potencialidade do monumento natural Grota do Angico em relação aos aspectos de paisagem, como formato, localização e a proximidade de outras áreas de conservação, além de analisar as possíveis ameaças de forma a subsidiar estratégias de conservação para a manutenção da biodiversidade nessa unidade de conservação. Materiais e métodos. O estudo ocorreu na Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico, localizada no Alto Sertão Sergipano, nos municípios de Canidé de São Francisco e Poço Redondo, com limite ao norte com o Rio São Francisco. O local abrange uma área de 2.183 hectares, o que corresponde a 0,1% do território sergipano. Dentre as características dessa unidade de conservação, podemos citar o clima megatérmico semiárido, com escassez e irregularidades de chuvas, temperatura média anual de 26 a 28 graus Celsius, fitofisionomia composta por florestas hiperxerófila, que corresponde a uma vegetação de baixo e médio porte, classificadas como caducifólias, que pedem suas folhagens, principalmente nesse período de estiagem, de caráter xerófilo, que define as plantas de regiões secas. O monumento também apresenta a forma alongada, como pode ser vista nessa imagem de satélite. Devido à carência de padronização na metodologia para averiguar a eficiência das unidades de conservação em relação aos aspectos ecológicos, o trabalho foi adaptado ao protocolo de avaliação de fragmentos prioritários para a conservação do cerrado, um ecossistema sujeito ao estresse hídrico, assim como a caatinga. Os autores, classificaram os indicadores nas categorias atributos biofísicos, integridades dos recursos naturais e influências externas. Dentre os atributos biofísicos estão a área do fragmento, representatividade, proteção dos mananciais, conectividade, número de fitofisionomias, número de espécies lenhosas e de espécies vegetais raras. Na categoria integridade dos recursos naturais estão a presença de espécies exóticas invasoras, evidência de fogo e de corte e presença de gado e de lixo. Na categoria influências externas estão a prática de uso do solo no entorno e relação perímetro e superfície. Para a determinação dos atributos biofísicos, foram utilizados relatórios técnicos e estudos realizados na área. Para a identificação dos indicadores que compõem a integridade dos recursos naturais, os autores percorreram trilhas pré-existentes durante 2 dias consecutivos, mensalmente, de agosto de 2009 a julho de 2010. Na categoria Influências Externas foram feitas observações de campo e calculado o índice de circularidade, onde o IC é igual a área de fragmento por hectares, e P, o perímetro de fragmentos por metro, onde obteve o formato do monumento. Os autores também fizeram um levantamento florístico das espécies exóticas invasoras que foram coletadas, enviadas ao herbário da Universidade Federal de Sergipe, identificadas e incorporadas ao seu acervo. Agora vamos apresentar um pouco sobre os resultados desse trabalho. O Grota do Angico apresentou um valor de conservação de 83 em uma escala normalizada de 0 a 100, certo? Isso foi um valor alto para esse local. Em geral, áreas que têm um alto valor de conservação são áreas de valor biológico, ecológico, social e cultural, que é o caso da Grota do Angico. Quanto aos atributos biofísicos, apenas uma fitofisionomia com 2 tipos de habitat foi identificada.
A primeira foi uma vegetação em sucessão secundária nas áreas de morro com espécies típicas da caatinga. Essas espécies típicas foram a Poincinella pyramidalis, que é a caatingueira. A segunda espécie foi a Jatropha mollissima, que é o peão-brabo. E a terceira espécie típica da caatinga foi a Comíphora leptophyllus, que é a umburana. Bom, e a segunda vegetação identificada foi uma mais densa, próxima a riachos intermitentes e na mata ciliar do Rio São Francisco. Essa vegetação já é uma vegetação mais fechada e densa. Bom, quanto à integridade dos recursos naturais, 3 espécies exóticas invasoras foram identificadas no local, certo? Essas espécies exóticas invasoras, elas são consideradas principais ameaças nesse local, uma vez que elas têm uma alta taxa de disseminação, né, no local, ou seja, elas se proliferam muito rápido. E aí competem com as plantas nativas. As 3 espécies foram Calotropis procera, que é o algodão de seda, que está aqui no canto direito, no lado superior. A segunda foi a Mimosa pigra, que também está aí no lado direito do slide, a imagem. E a terceira foi a Lantana câmara, que é essa que está lá no canto inferior. Bom, outros aspectos que prejudicam a biodiversidade e a integridade dos recursos naturais foram os vestígios de fogo e de corte de árvores, certo? Esses 2 aspectos estão relacionados a problemas ambientais no Brasil, que são as queimadas e o desmatamento. Bom, também teve corte em árvores nativas, como a Anandatera columbrina. Essa planta é o angico, né? E o angico foi encontrado em abundância no passado nessa região. É tanto que conferiu o nome ao local, né? Grota do Angico. E atualmente a planta é encontrada de forma esporádica no local. Bom, um ponto positivo dos resultados aqui relacionados à integridade dos recursos é que não foi encontrado lixo doméstico ou lixo oriundo de atividade turística. Isso foi algo bem importante, né, relevante para a área. Em contrapartida, teve a presença de animais como bovinos e equinos, que causam um grande impacto ao pisotearem o solo e também se alimentam da vegetação nativa, impedindo sua regeneração. Ao pisotear também as plantas, eles podem prejudicar partes reprodutivas da vegetação, impedindo que elas se disseminem e se regenerem no local. Bom, quanto às influências externas, foi relatado o uso do solo nesse local, por pequenas propriedades e também por assentamentos rurais. Os assentamentos rurais apresentavam cultivo de algumas plantas como quiabo, palma forrageira, espécies frutíferas e a mandioca. Em especial era para o seu consumo próprio, né? Consumo local. Nos assentamentos rurais também teve uma questão relevante, foi que eles desenvolveram um projeto de cultivo de girassol para a produção de biodiesel em parceria com a Petrobras. Isso é um aspecto bem relevante, importante, né? Porque favorece a economia do país e a pesquisa naquela região. Nesses assentamentos rurais também, eles recebiam o auxílio e a manutenção da irrigação das suas plantações pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação do Sergipe, que é a famosa Cohidro. E agora a gente dá seguimento com as discussões desse trabalho. Existe uma divergência entre os autores quando o assunto é o tamanho das áreas protegidas. Alguns deles defendem que essas áreas elas devem ser grandes, enquanto outros dizem que elas devem ser várias, só que pequena. Nesse estudo foi adotado, já que existe esse dilema, né, divergência, nesse estudo ele foi adotado que as quantos possíveis.
já que também animais de grandes portes eles precisam de uma área maior, né? O Monumento Grota do Angico, ele é a quinta maior das unidades de conservação do estado de Sergipe. Só que ele é uma das menores das áreas da Caatinga, né? Inclusive daquelas que são consideradas monumentos. O estudo constatou que existe a existência de duas espécies de felinos, espécies essas que estão ameaçadas de extinção, que foram o Leopardus tigrinus, que é o gato do mato pequeno, e o Leopardus pardalis, que é a jaguatirica. Esses animais eles são considerados topo na cadeia, quando se fala da cadeia alimentar. A proteção das nascentes e dos cursos d'água por meio dessas unidades de conservação é essencial. E o monumento Grota do Angico, ele possibilitou na manutenção das matas ciliares do Rio São Francisco, dos quais oferecem água e recursos florais à fauna durante todo o ano. Em 2006, o Ministério do Meio Ambiente ele considerou o segundo corredor ecológico da Caatinga, que quando houve a criação do monumento Grota do Angico em 2007, ele foi considerado dentro desse corredor ecológico. Apesar de ser uma área que sofreu grande degradação, o monumento ele é considerado que sua vegetação ela se encontra num estado regenerativo. Isso é muito importante porque os diferentes tipos de habitat que são encontrados nesse fragmento aí de floresta são essenciais para a manutenção das populações, já que muitas espécies de aves e de répteis, de mamíferos, eles possuem hábitos específicos, né? Hábitos e também habitats específicos para sobreviver dentro da Caatinga. Ou seja, essa regeneração ela é importante para que esses habitats eles não desapareçam, fazendo assim que também desapareçam esses tipos de espécies nesses locais. O número de espécies lenhosas no monumento ele foi consideravelmente alto em relação às outras áreas da Caatinga. A presença de uma espécie rara no local a torna vulnerável a distúrbios antrópicos e, consequentemente, à extinção, né? Necessitando urgentemente de uma proteção. A diversidade florística, né, do monumento impactou também na fauna local, uma vez que foi constatado uma elevada riqueza de aves presente nessa reserva, que chega a ser até maior do que as outras áreas de preservação da Caatinga. É estimado que cerca de 30 a 50% da Caatinga elas já foram modificadas por atividades antrópicas, ou seja, atividades do homem. Mas acredita-se que esse número ele seja bem maior. A degradação da Caatinga é dada principalmente pelas queimadas, né? Geralmente feitas para fim agrícola, né? Do uso das terras, e também pelo desmatamento, seja para produção de carvão ou para produção de cercas, né? Desmatamento esse que é o principal responsável pela desertificação de muitas áreas em todo o território da Caatinga. O pastejo intenso por animais domésticos também tem sido responsável pela alteração da vegetação na Caatinga. O controle dessa ameaça ele tem sido ineficaz. Apesar que a área ela está protegida por cercas, não impede o acesso dos moradores dos arredores, esses que trazem os animais. Foi verificado que um dos motivos da soltura desses animais é justamente o acesso ao Rio São Francisco, que é a única fonte de água durante esses períodos de seca, né?
A presença desses animais na área de conservação, ela prejudica diretamente a regeneração da vegetação nativa. E também, esses animais eles podem trazer fezes com sementes exóticas que vão impactar futuramente, diretamente, nessa vegetação que ainda está se recuperando. Foi sugerido colocar mata-burro e fazer novos bebedouros nessas áreas externas, para que esses animais eles não precisem vir para dentro da área de conservação durante esses períodos de seca. Então, o formato que uma reserva deve ter, ele é um assunto que é muito discutido. Alguns atores eles levam em consideração que as áreas protegidas elas deveriam ter um formato circular, que fazendo com que reduziria as distâncias de dispersão e também diminuiria a relação borda-área. Ou seja, o centro dessa área ela estaria mais distante das bordas e mais protegido dos fatores externos. Entretanto, é dito que a intensidade do efeito borda, né, em um remanescente florestal, ele dependerá também dos organismos e da fitofisionomia que esse local apresenta. Bem, na prática, essa configuração ideal ela é muito difícil de ser conseguida. O formato do monumento Grota do Angico, ele favorece a conservação da bacia hidrográfica do Baixo São Francisco, no qual também ele é bem bonito, né? Com a presença dos cânions e também com uma fauna e uma flora bem característica. Bom, gente, concluindo, né? Esse estudo mostra que as características de paisagem do monumento natural Grota do Angico analisadas são pouco satisfatórias para a manutenção da biodiversidade, pois apresentam baixo valor de circularidade, além da formação e tamanho inadequados. Apesar de ser uma área protegida por lei, ainda está suscetível a ameaças e necessita de monitoramento constante e do desenvolvimento de estratégias para minimizar os problemas apontados. Esses pontos são imprescindíveis para a melhor conservação da biodiversidade dessa unidade de conservação, né? Essas são as nossas referências. Muito obrigada, né? E a gente encerra esse seminário com essa frase do Chico Mendes, né? No começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Encerro também esse seminário com uma foto de quando eu e Jéssica fomos voluntárias, né, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, que foi uma das melhores... um dos melhores momentos da minha vida, porque a gente aprendeu na prática, né? O que é estar dentro de uma unidade de conservação, o que é um monitoramento, o que são as estratégias montadas e a realidade, né? De realmente uma unidade de conservação, ela não está totalmente capaz para monitorar, para realmente cumprir a lei do jeito que ela é. E é isso, e muito obrigada.